Olá pessoal, professor Verlaine de Geografia, tudo bem? Falando com os meus alunos e futuros alunos, né? Aqueles que queiram acompanhar as aulas de Geografia. Qual que é a ideia desse canal? É levar Geografia gratuitamente, né, para os alunos, o máximo possível de alunos que irão fazer o Enem, não só da rede pública, mas da rede particular também, mas da rede pública que estão tendo aulas com carência de tecnologias. Então a gente vai aqui nesse nosso canal, nossa primeira aula, nós iremos ter aulas explicativas, correção de exercícios e tem algumas surpresas, alguns convidados também. A ideia é que a gente possa fazer um trabalho social que possa chegar a mais alunos de todo esse Brasil. Por quê? Porque o Enem está batendo aí na porta e a gente precisa dessas ferramentas. Aqueles alunos que às vezes já têm aula com outras ferramentas, aqui vai poder tirar dúvidas, vão poder aprofundar ainda mais em algumas questões. Então, a gente vai tentar sempre trabalhar numa linguagem bem acessível, sem ficar passando coisas demais, sem ficar enchendo muita linguiça, né? E aí, eu vou usar a minha experiência de 25 anos como professor aqui em Uberlândia, né? Então, a gente quer atender a todo mundo aí, do Brasil inteiro, mas partindo aqui de Uberlândia, a nossa experiência na Universidade Federal de Uberlândia e também o Enem, a gente está aí desde que começou o Enem, eu acompanho, né, faço coberturas de vestibulares aí há 25 anos e eu sei o tanto que é difícil. Para hoje, sem a gente ficar enrolando muito, para hoje a gente vai falar de uma das matérias mais interessantes, porém que é um pouco difícil. Alguns alunos têm dificuldade, que são as famosas projeções cartográficas. Então vamos lá, eu preparei alguns slides para vocês e alguns exercícios. Né? Aqui está dentro da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, fundamento da cartografia. Carta é o mapa, né? Ciência da construção de mapa, porque o mapa é uma carta, ele manda uma mensagem. Né? Então seria conceitos e linguagem, escala e projeções cartográficas. Né? Bom, desse caso aí, o que a gente percebe? Existe esse aparelho, que é o globo terrestre, ele seria o aparelho mais próximo de representar a Terra, que tem uma circunferência, né, projetada, que não é perfeitamente arredondada, a gente chama de geóide, mas o globo terrestre, além de ser caro, caro, difícil, um globo terrestre num diâmetro aí, um raio aí de 25 centímetros, um raio de 25 centímetros, um diâmetro de 50 centímetros, ele está custando aí R$ 300, de boa qualidade. E é muito difícil, você não consegue enxergar os dois lados, não dá para fazer, traçar uma rota. Então, para isso, se criou o mapa, que seria o planisfério, a, a parte, a geóide, a Terra, no plano. E aí, o que a gente nota? Vai haver distorção, porque eu saio de algo que é tridimensional para algo que é monodimensional. Então, atenção para a primeira informação. Todas as projeções cartográficas de planisfério, de mapa mundi, planisfério, esfera plana, tem distorção. Essas distorções são em altas latitudes, principalmente. Mas aqui voltando, cartografia, fala rapidamente, técnicas de confeccionar mapas e correlatos. Eu posso falar planta arquitetônica, se for uma escala grande. Eu posso falar cartas topográficas ou mapa, que normalmente se fala para planosfera. A cartografia é a ciência do poder, né? Aquele livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele fala que você conhecendo o seu inimigo, conhecendo o terreno do seu inimigo, você pode ter uma vantagem aí de vencer essa guerra. Então você percebe que tem que conhecer o terreno do inimigo. Tanto é que a cartografia mais se desenvolve em todos os períodos, em todos os tempos, em todas as épocas, nas guerras. Né? Então, o Exército Brasileiro mesmo tem um excelente mapeamento topográfico do Brasil e provavelmente de algum outro país que a gente não sabe.
Então, estratégia de guerra, conhecer, pontuar riquezas naturais, tudo isso é importante. Olha aí, o primeiro mapa que tinha foi feito em argila, lá na Mesopotâmia, hoje o Iraque, né? E também depois aqui no Egito em papiro. Né? Olha que mapa mais bacana aqui. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui é a Itália. Então, quer dizer, já tinha alguma noção. Isso aqui foi 64 anos de Cristo, Estrabão. Né? Olha que mapa mais maluco. A gente está numa época em que o pessoal está falando que a Terra é plana. Né? Tem gente que ainda tem gente que tem canal no YouTube falando que a Terra é plana. E tem gente que assiste e tem gente que está inscrito. Por que você não vai inscrever no meu canal que vai ajudar outros alunos a assistir aula e se desenvolver? Né? Toda semana a gente vai fazer em torno de 2 vídeos por semana. Né? Então tem que estar inscrito, assinar ativar lá o sininho para que eu possa sempre mandar para vocês as notificações quando eu gravar uma aula. São aulas mesmo para ajudar você. Então tem gente que inscreve em canal de terra plana. Brincadeira, né? Esse aqui é um mapa interessante, é o mapa em T, ó, a Ásia, a Europa e a África, né? E aí a gente vai notando que vai evoluindo até chegar mais nesse mapa de Gerhard Kramer, no século XVI, o chamado Mercador, né? Mercator. Nem é o nome dele, é Mercador, é o apelido dele, mas já tem uma configuração bacana. Aqui você tem os continentes, né? América aqui, mas olha só, como que eu sei que é de Kramer? Por causa da Groenlândia, está exagerada, as altas latitudes muito exageradas. Aqui são algumas configurações, representações, né, pontos diferenciados, pontos ordenados, tudo isso ajuda você a construir um mapa. Né? Mas a gente vai focar mesmo aqui nas projeções por uma questão do tempo. As projeções cartográficas, né, é a forma com a qual uma superfície esférica, no caso a Terra, é representada no plano, no caso o papel. Você já comprou uma bola de presente. Você já tentou embrulhar essa bola? Você já viu tanto que é complicado? Aqui, para quem às vezes não entende, é o seguinte: você pega aqui aquele globo terrestre, aquele aparelho, o globo terrestre é um instrumento didático usado em escolas. Você faz um cilindro aqui de papel, igual quando você vai embrulhar uma bola de futebol que você vai dar para um sobrinho seu. Você embrulha ele, põe uma fita adesiva aqui no meio, tranquilo. Mas como que você vai fechar aqui essas pontas? Então o que você vai fazer? Você vai amassar. Ah, não, então não vou fazer um cilindro, eu vou fazer um cone. Tá, você vai fazer um cone. Mas olha só, o cone, ele não consegue embrulhar aqui por baixo. Não, eu vou pegar uma folha, né? Só uma folha plana, sem nenhuma forma, e vou embrulhar essa bola. Cara, você vai amassar esse papel. Então você nota que as projeções têm outras técnicas, mas as principais formas de projetar, quer dizer, de desenhar no papel, eu vou projetar no papel, vou tirar uma cópia. Né? No papel, o que está aqui no globo, eu venho aqui com um lápis e vou desenhar o que está aqui no globo, os continentes. Vai haver distorção, porque eu estou em algo tridimensional para algo monodimensional. Né? Então, são as principais projeções: plana, cilindra e cônica. A que mais se usa é a cilindra, porque ela pega a maior parte do planeta. Né? Essa aqui é a projeção plana ou azimutal. O azimuth é o ponto que centraliza, ele centraliza, eu vou mostrar daqui a pouco, o que você está desenhando, ou polar. Então, o que a gente nota é porque eu venho aqui com a caneta, aqui onde está havendo uma tangente, ou seja, onde o papel encosta, eu consigo ter firmeza para desenhar, mas depois o papel vai dobrar. Então a gente nota que ela se chama plana porque é como se fosse uma fotografia. Eu não consigo ver o hemisfério sul se eu estiver desenhando aqui o norte. E ela é muito legal para representar os polos, norte ou sul. Então ela pode aparecer plana, azimutal, quer dizer centralizadora, ou polar. Tá? Essa projeção ela é muito comum aqui, ó, conhecida por causa do mapa da ONU. E a gente nota que o mapa da ONU, você não está reconhecendo? Olha só, aqui é a América do Norte, aqui é a Eurásia. E aqui, ó, o que é aqui? O que é aqui? Austrália. E aqui? América do Sul. Mas como que eu consigo ver isso? Se eu estou fazendo aqui, olha aqui minha tangente, ó, eu ponho o papel aqui e esse papel dobra, então há distorção. Aí entra o artista. No ponto central, eu centralizo o desenho, no caso, eu centralizo o Polo Norte, a ONU usa
essa escala para passar uma certa neutralidade, ao hemisfério que tem mais população e terras, então ela usa aqui para sair do eurocentrismo. Mas à medida que essa parte aqui em vermelho ó, é distorcida, veja, eu não consigo ver o hemisfério sul, mas aqui no desenho faz, aí vem um artista e faz o desenho do hemisfério sul. Distorção máxima aqui no sul. Ela pode ser usada quando eu quero representar um único país. Eu coloco o papel aqui no globo e tiro a cópia daquele país, ou da Antártica, por exemplo, Polo Sul. Por isso que chama centralizadora, plana, azimutal ou centralizada, porque é o plano da tangente aqui, a tangente, ela pega exatamente a linha, o papel, aonde ele encosta, ele centraliza o desenho. Então, rapidamente para você guardar, círculos concêntricos são paralelos concêntricos e meridianos que vão abrindo aqui em formas de raio. É fácil porque lembra um raio. A projeção cônica, olha aqui, é uma tangente. Ó. Então, onde eu estou aqui com essa luz, como se fosse a caneta. O que vai acontecer aqui? Essa caneta ela vai fazer o desenho bacana, mas à medida que vem para cá, o papel amassa, e aqui nem tem papel. Essa projeção, então, ela tem ótima representação, onde há uma tangente, ou seja, onde o papel encosta aqui no globo, o globo terrestre, eu consigo desenhar, projetar, mas eu tenho distorção à medida que eu me afasto dessa tangente. Ela é fácil de reconhecer, os meridianos vão se abrindo em forma de leque, e os paralelos são concêntricos, muito usada para representar, às vezes, um país. Né? Então, ela é muito usada para representar um único país, o hemisfério norte, a região temperada, porque aonde ela pega ali é bacana. Agora, a projeção mais usada é a projeção cilíndrica. Eu formo um cilindro de papel, faço o desenho. Aqui onde a tangente está pegando o papel, o que vai acontecer? Vai desenhar legal, mas aqui o papel vai amassar, vai haver distorção. E os polos vão ser extremamente exagerados. Então, olha só, distorção máxima aqui nos polos. Você quer entender um pouco melhor isso? Ó, a projeção cilíndrica. Aí eu vou mostrar que tem conforme equivalente, mas eu já chego nisso. E olha só que bacana esse desenho. Eu tenho aqui uma laranja. Quando você descasca a laranja, olha o que aconteceu. Por que isso? Porque a maior circunferência é aqui no equador da laranja. Então, aqui o que vai acontecer? Você não vai achar o mapa desse jeito. Então, eles pegam um mapa, onde aqui são meridianos, e vão preencher com desenho. Tá? Então aqui, ó, você não vai comprar o mapa desse jeito. Aí eu pego o meridiano, que é um arco, e vou fazê-lo o quê? Ficar reto. Eu vou usar uma caneta e vou desenhar aqui nas altas latitudes. Para quem não está lembrando, latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Baixa latitude é estar no Equador. Alta latitude é estar nos polos. Você já viu que a Antártica, tanto que ela fica grande, porque na verdade o desenho é esticado. Né? O desenho é esticado. A gente nota que a distorção é muito grande aqui nos polos. Mesmo esse mapa aqui de Gold, ele não é perfeito. Aqui, por exemplo, ó, o desenho ele espicha. Agora, olha só a Groenlândia nessa representação, ela é menor. Né? Ela tem 2 milhões de quilômetros quadrados. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. 2 milhões de quilômetros quadrados. Para cima da Groenlândia é continente. Por isso que a gente fala que a Austrália é um continente. A Austrália é 2 vezes maior que a Groenlândia. Mas olha o tamanho que a Groenlândia está aqui. Porque eu peguei aquele meridiano e coloquei ele reto. Bom, espero que você tenha entendido. Para guardar é o seguinte. Projeção cilíndrica, a gente tem os meridianos e os paralelos retos e perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então você bate o olho, é uma teia, né? Uma tela aqui, então são paralelos e meridianos retos. As distorções ficam gigantescas nesse caso. Então, esse mapa, quem desenvolveu essa técnica principalmente foi Mercator. E aí o que acontece? Ela se chama projeção cilíndrica e conforme. Por quê? Porque ele respeitou a forma do desenho. Projeção cilíndrica, como que eu vou identificar? Meridianos aqui e paralelos retos perpendiculares, formando ângulos de 90 graus. Olha como a Antártica ficou grande. Isso aqui é mentira, isso é falso. Tanto é que ele corta, inclusive, isso. Porque a circunferência é muito menor, até chegar a zero. No polo em si, a circunferência é zero. Então, você tem que entender isso. Essa projeção, eu bato o olho, eu vejo que ela está em forma retangular.
Os meridianos estão retos, projeção cilíndrica. Agora, o Mercator usou uma técnica chamada projeção cilíndrica conforme. Ele respeita a forma dos continentes, ele respeita os ângulos dos continentes. Então, só que ele distorce demais aqui, ó. Muito usado na navegação, dos mapas mais antigos, usado nas grandes navegações, meridianos e paralelos retos, perpendiculares. Quanto mais perto dos polos, maior a deformação. Como ele exagera aí na deformação, a gente nota que esse mapa era chamado, só um minutinho aqui, como ele exagera na deformação, a gente nota que esse mapa é chamado de eurocentrista, a Europa no centro do mundo. Agora, nos anos 70, veio um mapa, ele foi feito antes até, pelo professor alemão Arno Peters, só que ele foi divulgado mais nos anos 70, chama projeção cilíndrica e equivalente. Ó, projeção cilíndrica, de novo, meridianos, essa linha que liga os polos, reta, paralelos que não une aos polos, paralelo está paralelo aos polos, ou seja, nunca atinge os polos, aqui o paralelo do Equador, então formam linhas retas, né? E a gente nota que qual que é a grande diferença? Olha a Groenlândia quanto está pequena. Olha a América do Sul e a África quanto que está grande, porque na verdade estão em tamanho real, né? Se você pegar o mapa anterior, olha só, a Groenlândia estava maior do que a América do Sul. A América do Sul tem mais de 12 milhões de quilômetros quadrados, a Groenlândia tem 2 milhões. Então, essas distorções, o professor Arno Peters, ele fala, não são aceitáveis. Então, o que ele faz? Ele mantém a dimensão proporcional das terras, ele usa uma só escala. Mas, o professor Arno Peters, para isso, ele percebe que se ele usar uma só escala, vai deformar os continentes. Então ele entende que é melhor respeitar a área do que a forma. É o mapa mais feio que existe. Olha só, a África alongada, a América Latina alongada, a Índia, a ideia é que é passar fome mesmo, mostrar essa ideia de fome, mas ele poderia fazê-las mais arredondadas, ele resolveu optar por alongar, mas ele mostra o tamanho real e ele mostra que a Europa não é tão grande quanto se pensava, não é o centro, não está em cima da gente, né? Esse mapa dele ficou conhecido como terceiro mundista porque ele também vira esse mapa de cabeça para baixo. Vai ter uma questão que fala disso. E esse mapa, esse momento era da Guerra Fria. E ele fala, para com isso de leste-oeste, a gente tem que falar do norte sobre o sul. Essa ideia de que a Europa, que os países ricos ficam no norte, isso é mentira. Não existe o norte, existe ao norte e ao sul do Equador. Né? Isso já tinha sido falado pelo artista Joaquim Torre Garcia. Né? Isso já foi falado no início do século XX, mas não é uma ideia do Arno Peters, mas ele coloca isso na cartografia, ele inverte o mapa, é muito usado na Austrália para contestar essa questão de norte em cima da gente, né? Essa visão eurocentrista. Por isso ele foi apelidado de mapa de terceiro mundo. O que é isso? Lembra que tinha o primeiro mundo, país capitalista desenvolvido, segundo mundo, país socialista, terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Não existe mais essa expressão, mas na época ficou conhecido como mapa terceiro mundista. Professor Verlani, esses mapas aqui, ó, projeções afiláticas, arbitrárias, né, são projeções em que eles tentam respeitar a área e o contorno dos continentes, os ângulos, as formas. Né? Lembra, professor Mercator, projeção cilíndrica conforme. Professor Peters, projeção cilíndrica equivalente, quer dizer, escala, área. Mas aqui não existe como fazer isso. Olha só, o que o professor Mowat fez? Ele joga um paralelo aqui reto e pega os meridianos e faz círculos nele e junta aqui no alto. Então, quer dizer, afilática ou arbitrária quer dizer que eu jogo as distorções arbitrariamente por uma determinação minha, eu jogo essas distorções para os polos. Tá? Qual a finalidade? Atlas escolar, só para ensinar, mostrar para as crianças que a Terra é mais arredondada. Tá? Essa projeção de Gold ela é muito interessante porque ela mostra a equivalência de terras e massas continentais e os oceanos, mas ela também tem distorções aqui. Mas olha só como a Antártica aqui está bem menor do que naquele outro mapa lá do professor Mercator. Tá? Essa outra projeção de Aitov, ela tem um formato elíptico. Então ela tá beleza.
é muito utilizada para questão de planisfério. Não, ela não é fidedigna. A gente sabe que a Terra não é oval, ela tem uma diferença, a circunferência polar é 200 quilômetros, menos de 200 quilômetros, né, mais curta do que a circunferência equatorial, não é tão assim. Mas ela é uma das mais usadas hoje em sala de aula para mostrar para os alunos. Como que cairia no Enem? Ele citaria essas duas e tentaria te confundir com Mercator e Peters, porque o Enem vai te perguntar quais são as três formas, as três principais técnicas: projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção plana. E quem são os dois autores mais marcantes assim? O professor Mercator, aquele mapa das grandes navegações, eurocentrista, e o professor Arno Peters, o mapa terceiro-mundista, tá? Ela é equivalente, ou seja, conserva a proporção das terras continentais, porém ele joga as distorções lá para os polos. Ele fecha os meridianos como se fosse um alicate fechando, juntando os meridianos à força, né? Questõezinhas, olha só, olha esse mapa. Primeiro, olhe sempre para a Groenlândia, tá? Olhe sempre para a Groenlândia. Tá grande a Groenlândia? Quem que fez esse mapa? Segundo, meridianos e paralelos são retos, perpendiculares? Que tipo de técnica que é? Projeção cilíndrica, paralelos e meridianos formando ângulo 90 graus. Quem é que coloca a Groenlândia tão grande? Mercator. Projeção, mas olha só, tá bonita a forma? As formas estão próximas daquilo que é realizado? Então é projeção cilíndrica conforme. A projeção de Mercator, a Groenlândia parece maior que o Brasil, entretanto tem apenas um quarto da área desse país, ou seja, do Brasil. Por que razão essa projeção mantém a forma dos continentes e países, mas distorce suas áreas e as distorções aumentam com a latitude? Resposta certa, asserção correta, razão correta e a razão justifica a asserção. A gente vai encontrar poucos exercícios assim isolados de Enem, hoje em dia vem muito integrado, mas a ideia a gente deixa lá para dezembro para fazer algumas aulas mais assim de Enem mesmo, algumas questões específicas. Por isso eu pego vestibulares de outros países, de outros estados, de outros vestibulares. Aqui no caso, a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, muito famosa. Enem. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma: quem e com que interesse dita o que é norte e o sul? Defenda a chamada Escola do Sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, ou seja, de cabeça para baixo. Desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem o resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte. Isso foi escrito em 1941, hein? O referido autor no texto e imagem privilegiou a visão dos colonizadores da América, questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo, resgatou a imagem da América como centro do mundo, defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os americanos, propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Não foi isso que ele quis dizer. Foi a letra B. Questionou as noções eurocêntricas do mundo, resgatou aí, né, um sentimento nacionalista, né? Ele enfrenta essa visão eurocentrista. Então, a gente nota que se tivesse sido a letra A, eu seria eurocentrista. Então, ele questiona o eurocentrismo nessa dominação, falavam que a gente era inferior, que a gente era para baixo, etc. Olha esse outro aqui. Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor. The Economist. Que mapa que é esse aqui, ó? Tá na bandeira de quem? Na bandeira da ONU. Ó, aqui, para quem às vezes não entende, é o Ártico, o Polo Norte. Considerando a afirmação anterior, olhar os mapas pode ser esclarecedor. Analise o emblema oficial da ONU, que utiliza um mapa com projeção azimutal equidistante. Centraliza a azimutal e a partir do centro para a periferia é equidistante, tem a mesma distância. E indica a alternativa que explica a representação do mundo expressa no emblema. A centralização do Polo Sul reunindo os continentes. Isso aqui é Polo Sul, gente? Isso aqui é Polo Norte.
A Eurásia no centro, com os outros continentes em torno dela. Não, isso seria lá de Mercator. O Polo Norte ao centro e as terras do hemisfério sul ao longe, distorcida. Por quê? Porque quando você olha por cima, a projeção é plana, é uma folha, você não consegue desenhar o sul. Depois que eu faço aquela cópia, aí o artista vem e faz com a mão. Então, a resposta aqui é a letra C. Então, distorcida. Eu não deveria ver o hemisfério sul nesse desenho. Muito bom. Essa aqui é a projeção, essa é a questão mais clássica. Você fazendo essa questão, você está preparado para o Enem, para vestibulares, USP, FUVEST, VUNESP. Tem a projeção 1 do Arno Peters e a projeção do mercado. Qual dos dois que é o mapa mais feio? Esse aqui é um esticado, né? Qual dos dois tem a Groenlândia menor? Esse. Então ele é o mapa que tem realmente a realidade da área. Enquanto que esse aqui, ele respeitou a forma. Ambos são projeção cilíndrica. Só que esse aqui chama equivalente e esse aqui chama-se conforme. Lembra? A palavra conforme lembra forma. Ele respeita a forma, o ângulo do continente, o contorno. Esse aqui respeita a área. Então, qual dos dois está certo? Na verdade, os dois estão errados. Né? Então, esse ele representa a forma, mas ele exagera tanto na área que aí o professor Peters fala, ele está passando uma ideia de poder europeu. Então, apesar de ser alemão, ele contesta isso, ele entende que deveria se mostrar a verdadeira área dos continentes. A partir da análise e interpretação dos planisférios, todas as alternativas estão corretas, exceto a representação correspondente ao planisfério 1 expressa as reais proporções entre os diferentes continentes que compõem a superfície. Proporção é escala, a gente vai ter uma aula de escala, verdade. A representação correspondente ao planisfério 2 mostra deformações de áreas que são tanto maiores quanto mais elevada a latitude. Sim, quanto maior a latitude, maior a distorção. Tanto é que os polos são até cortados. Olha aqui esse do Mercator aqui, ó. Ele cortou, olha aqui a linha do Equador, ó. Linha do Equador. Ele cortou o Polo Sul, que estava exagerado. A representação correspondente ao planisfério 1 possibilita a percepção correta da configuração das massas continentais, principalmente nas regiões intertropicais. Ora, realmente, tanto um quanto o outro mapa, nas regiões intertropicais, praticamente não tem distorção, mas a resposta é essa. Ele usa de palavras percepção correta da configuração das massas continentais para tentar te dizer o seguinte, que o planisfério 1 ele representa a forma correta dos continentes. Isso é uma mentira, isso está errado. Né? Então, a gente nota que esse tipo de situação são questões que você vai fazendo de projeções cartográficas. Lá no geografiaparatodos.com.br, é um site que eu sempre indico, vai em vestibulares, capítulo 2, você vai ver algumas questões de projeções também. Tá? Então, eu agradeço muito a vocês aí, e a nossa primeira aula a gente está aprendendo, né, e muito empolgado para poder ajudar o próximo aí. Muito obrigado, um abraço, professor Verlan.